Olá! Sabe aquela situação super desconfortável quando um amigo tá passando por algo terrível e a gente quer ajudar, a gente quer dizer a coisa certa, mas às vezes as palavras saem completamente erradas. E na nossa vontade de consertar a dor, a gente acaba, sei lá, piorando tudo. É bem esse o cenário que a gente vai mergulhar hoje. A gente tem em mãos um material fascinante, que é o trecho de um discurso de um homem chamado Elifaz pro amigo dele Jó. E Jó tá assim, no fundo do poço, vivendo um sofrimento que a gente nem consegue imaginar. A nossa missão aqui vai ser desmontar esse discurso, sabe? Peça por peça. Porque ele não é um ataque óbvio, é muito mais sutil. Começa aparecendo um consolo e quando a gente percebe, já virou uma acusação velada. A gente vai tentar entender a lógica por trás disso. Como que uma tentativa de conforto pode virar uma arma? E essa é uma questão assim universal, né? Porque o que o Elifaz está fazendo é tentar colocar ordem no caos. A dor, principalmente a dor que parece injusta, ela assusta a gente. Então a gente cria sistemas, lógicas, teologias para tentar explicar. O discurso dele é um exemplo clássico do que a gente chama de teologia da retribuição, que é: você colhe o que você planta. E a gente vai ver como ele aplica essa fórmula, quase matemática, à tragédia do amigo. E as consequências disso são, bem, devastadoras. Certo. Vamos começar então por essa abertura, porque à primeira vista parece a coisa certa a se fazer, né? Ele não chega, chutando a porta. Pelo contrário, ele começa elogiando Jó, lembrando do passado dele. Diz que Jó era aquele que havia corrigido muitos, que fortalecia mãos fracas e firmava joelhos vacilantes. Parece que ele está tentando levantar o moral do amigo, sabe? Reconhecendo o bom caráter dele, mas, não sei, lendo com mais atenção já tem algo que soa um pouco estranho ali. Você pegou o ponto exato da virada. Esse elogio inicial é uma ferramenta retórica, poderosíssima. Ele não está só elogiando. Ele está estabelecendo um padrão que o próprio Jó tinha no passado. E é esse padrão que ele vai usar contra o amigo. A virada acontece logo em seguida na frase: mas agora que a aprovação tinha chegado à própria vida de Jó, ele se deixava bater e desanimar. Ah, então é isso. É uma armadilha. Exato. Ele está dizendo: Jó, você era tão bom para consolar os outros, por que agora, na sua vez, você está tão fraco? É uma crítica que dói muito mais, porque ele usa as próprias qualidades de Jó para atacar. É quase uma manipulação, não é? Exatamente isso. É uma forma de dizer: sua reação agora não combina com a pessoa íntegra que você era. E aí vem as perguntas que são tipo sal na ferida. O seu temor de Deus não lhe dava confiança? E o seu caminho de integridade não lhe oferecia esperança? Ele está questionando a base da identidade do Jó. Não é mais sobre o sofrimento, é sobre uma suposta falha de caráter que o sofrimento estaria revelando. E essa lógica é terrivelmente comum, né? A gente vê isso hoje em dia. É a base daquela positividade tóxica, tipo, se você não está melhorando é porque não está pensando positivo o suficiente. Perfeito. Ou naquela cultura do mérito, se você não conseguiu é porque não se esforçou o bastante, sempre jogando a culpa na vítima. É a mesma estrutura. Elifaz de certa forma, o precursor dessa mentalidade. Para ele, o universo precisa ser justo, previsível. Então ele lança a pergunta que é a base de todo o argumento dele: alguma vez o inocente pereceu? A resposta implícita é: claro que não. Portanto, a conclusão lógica para ele é inevitável. Se Jó está sofrendo tanto, ele não pode ser inocente. Simples assim. A dor é a prova do crime. E para justificar uma lógica tão dura, ele precisa de mais que só uma opinião. E aí que ele diz que não está só especulando, ele fala com base na experiência. Ele afirma que os que aram a maldade e semeiam a desgraça acabam colhendo exatamente isso. Ele se coloca como um observador sábio da vida, sabe? Que já viu esse filme várias vezes. Sim, ele apela para a evidência empírica, ou o que ele acha que é evidência. Ele está dizendo: confia em mim, eu sei como o mundo funciona. E o jeito que o mundo funciona para ele é como uma justiça divina, implacável. E ele usa uma linguagem muito forte para descrever isso. Os maus não têm apenas um fim triste, eles são ativamente destruídos. Eles morrem pelo sopro de Deus e chegam ao fim pela rajada da sua ira.
Nossa, essa imagem do sopro de Deus é assustadora. Transforma Deus numa força da natureza violenta, quase um furacão que varre os maus do mapa. Não tem espaço para misericórdia ou para complexidade nesse sistema. É tudo bem binário, bem e mal, recompensa e aniquilação. E essa violência na linguagem tem um propósito. Ela serve para intimidar, para deixar Jó sem espaço para argumentar. Porque, quem pode argumentar contra a rajada da ira de Deus? E para ilustrar esse ponto, ele usa a analogia do leão, que é brilhante na sua crueldade. Sim, vamos falar dessa analogia porque ela é muito, muito visual. Ele compara os maus a uma família de leões, o leão, o rei da selva, forte, que ruge. Mas no fim os dentes dele são quebrados, ele morre de fome, os filhotes se dispersam. É uma imagem de desolação completa, um poder que parecia absoluto sendo reduzido a nada. Por que ele escolhe uma imagem tão aniquiladora? Porque Jó acabou de ser aniquilado. Uau! Ele perdeu os filhos, a riqueza, a saúde. Ele está pintando um quadro que espelha perfeitamente a situação de Jó. Ele não precisa dizer, Jó, você é esse leão. Ele só coloca a imagem na frente de Jó e deixa que a própria dor do amigo faça a conexão. É uma forma de pressão psicológica, assim, brutal. Ele força Jó a se ver naquela história, a se identificar com o malfeitor que recebe o castigo. É um jeito de dizer, olha, se a sua vida está parecendo com a imagem do castigo, talvez você devesse se perguntar qual foi o crime. Ele está cercando Jó por todos os lados. Ok, então ele construiu o argumento com base na observação e nessa lógica de causa e efeito. Mas parece que ele mesmo sente que isso não é o bastante. Porque a jogada seguinte dele é completamente diferente. Ele muda de tática. Sim, aqui o discurso dá uma guinada espetacular. Ele abandona o argumento da observação e entra no campo do místico, do sobrenatural. Ele passa a descrever uma experiência pessoal, uma suposta revelação divina que ele teve à noite. E a descrição é cheia de detalhes para criar uma atmosfera de terror, de reverência. Ele fala de um sussurro, de um espírito que passou pelo rosto dele e fez os pelos de seu corpo se arrepiarem. Espera aí, mas isso é conveniente demais, você não acha? Com certeza. No momento em que a lógica dele podia ser questionada, afinal, a gente sabe que pessoas boas sofrem, ele saca uma visão divina da cartola que ninguém pode contestar. Isso me soa um pouco como trapaça retórica. É tipo dizer, meu argumento é tão bom que o próprio Deus veio confirmar para mim. Uma leitura perfeitamente válida. É uma jogada de autoridade. Ele está elevando o argumento do nível da opinião humana para o nível da verdade divina. Ele diz que nem conseguiu ver a forma da aparição, apenas um vulto, o que a torna ainda mais inquestionável. Mas a gente pode olhar por outro ângulo também. Talvez o Elifaz genuinamente acredite nisso. Talvez o sistema de crenças dele seja tão rígido que qualquer coisa que o confirme, um sonho, uma sensação estranha à noite, seja interpretada por ele como uma mensagem de Deus. É uma forma de autoafirmação também. Ele precisa que o universo seja assim, então ele encontra provas disso. Seja uma trapaça consciente ou uma autoilusão, o efeito é o mesmo. Ele se coloca numa posição de poder, Inatacável. E ele prepara o terreno para essa grande revelação de forma muito teatral, descrevendo o medo, o tremor terrível. Ele nos faz sentir o pavor para que a gente valorize a mensagem que vem a seguir. É uma preparação de palco. Exatamente. E depois de todo esse suspense, o silêncio. E aí, uma voz. A voz faz a pergunta que é o clímax de todo o discurso, o checkmate do Elifaz. O homem mortal poderia ser mais justo do que Deus? Ou mais puro do que aquele que o criou? Com essa única pergunta, ele muda completamente o foco. Não se trata mais do pecado específico de Jó. Ele universaliza o problema. Certo. Agora não é mais Jó o que você fez, mas sim quem é você, mero humano, para questionar qualquer coisa. Ele joga a discussão num plano metafísico, onde Jó não tem a menor chance de se defender. É o argumento do maior para o menor. A voz na visão continua dizendo que Deus não confia plenamente nem em seus servos e encontra defeito até mesmo em seus anjos. A lógica é, se os seres celestiais, que são perfeitos e poderosos, já são considerados falhos por Deus, o que sobra para nós humanos? A conclusão é esmagadora. E a imagem que ele usa para descrever a humanidade é de uma fragilidade absoluta.
A gente mora em casas de barro, nosso alicerce está no pó e somos esmagados com a mesma facilidade que uma traça. Essa imagem da casa de barro é muito pesada. Ele está metodicamente destruindo qualquer resquício de dignidade que Jó ainda pudesse ter. Sim, ele está dizendo que a nossa condição inerente é de falibilidade. Portanto, a inocência absoluta é impossível. Nessa lógica, todo mundo é, em algum grau, culpado. O sofrimento de Jó deixa de ser uma anomalia chocante para se tornar só uma manifestação um pouco mais extrema da regra geral. E essa é, de certa forma, a parte mais cruel. Ele pega a dor única pessoal de Jó e a dissolve numa teoria geral sobre a imperfeição humana. É como dizer, sua dor não é especial. É só o que acontece com seres frágeis como a gente. E a metáfora final fecha o caixão. Literalmente. A vida humana é como uma tenda, cuja corda é arrancada de repente. A morte chega e as pessoas morrem sem sabedoria. Com isso, ele está dizendo a Jó que não adianta nem tentar entender, porque a gente é fundamentalmente ignorante. Basicamente, a mensagem final é: você é frágil, falho e ignorante. Aceite o seu sofrimento, que é a consequência natural do que você é, e calhe a boca. Que consolo, hein? É um consolo que anula a pessoa. Ao final do discurso, ele não deixou a Jó nenhuma base para se sustentar. Nem sua integridade, nem sua fé, nem sua dignidade. Tudo foi desconstruído para caber na visão de mundo dele. Então, vamos só recapitular o caminho que a gente percorreu aqui. A gente viu um discurso que construiu uma escada argumentativa muito sofisticada, começou com um falso elogio para criar uma armadilha, passou por uma suposta lei universal de causa e efeito, usou metáforas violentas para intimidar e, finalmente, coroou tudo com uma revelação divina para se tornar inquestionável. Tudo isso para defender uma única ideia: o sofrimento tem uma causa e essa causa é sempre o erro. É uma tentativa profundamente humana de encontrar sentido no absurdo. A visão de mundo do Elifaz, onde o universo é esse sistema moral perfeito de causa e consequência, é muito reconfortante para quem não está sofrendo. Ela oferece previsibilidade e controle. O problema é que a vida real não é assim. A vida é caótica e, às vezes, coisas terríveis acontecem com pessoas boas. E quando essa lógica fria é aplicada à dor real e complexa de alguém, ela se torna uma forma de violência. Ela nega a compaixão genuína, que é a capacidade de estar ao lado do outro sem precisar de um porquê. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O Elifaz tentou resolver o enigma da dor com uma fórmula, uma resposta definitiva. Mas talvez a reação mais sábia e mais compassiva diante do sofrimento que a gente não explica não seja oferecer uma resposta, mas sim ter a coragem de admitir que a gente não tem uma. Isso me faz pensar quantas vezes a gente, com a melhor das intenções, age como ele faz, tentando consertar a dor de alguém, com uma explicação, com tudo acontece por um motivo, quando o que a pessoa mais precisa, talvez, seja só de uma presença silenciosa, alguém que aguente ficar no mistério e na dor do eu não sei, junto com ela.